Saudações a todos. Dando continuidade, então, ao estudo que estamos fazendo, do capítulo logo a seguir ao aprendizado que tivemos sobre a família de Ildeu, né? Então, estamos vendo aqui alguns apontamentos sobre Freud, claro que de uma forma bastante superficial, né? Porque nem é o propósito mergulhar minuciosamente nesse tema, além de ser um tema bastante complexo, que exige bastante dedicação e reflexão, né? Mas as pinceladas já nos ajudam muito a compreender muitas coisas. Então, dando continuidade, o Silas vai responder aos questionamentos, né, feitos ali de forma muito interrogativa, tanto da parte de André Luiz quanto do amigo Hilário, ambos médicos na Terra, ambos trazendo esse espírito de busca, de investigação, né? E André Luiz, justamente por essa forma de ser, nos traz esses riquíssimos aprendizados que ele colhe nas suas experiências no plano espiritual. Continuando, então, é do livro Ação e Reação, né, psicografado pelo Chico. Então, vamos lá. Bastaria compreender, na encarnação terrestre, um espírito usando um corpo para entender que as amnésias decorrem naturalmente da inadaptação temporária entre a alma e o instrumento de que se utiliza. Porque foi feito o questionamento por parte de um deles dois, ou André Luiz, ou o Hilário, sobre a amnésia na infância, né? Então, agora teremos algo nesse sentido. Então, retomando, bastaria compreender na encarnação terrestre um espírito usando um corpo para entender que as amnésias decorrem naturalmente da inadaptação temporária entre a alma e o instrumento de que se utiliza. Na infância, o ego, em processo de materialização, externará reminiscências e opiniões, simpatias e desafetos, através de manifestações instintivas. Ali entremostrarem o passado, do qual mal se lembrará no futuro próximo, de vez que estará movimentando a máquina cerebral em desenvolvimento. Máquina essa que deverá servi-lo tão só por algum tempo e para determinados fins, ocorrendo idêntica situação na idade proveta, quando as palavras como que se desprendem dos quadros da memória, traduzindo alterações do órgão do pensamento, modificado pelo desgaste. Então, assim como há muitos esquecimentos na idade, né? No idoso, a criança também, ela está em processo de adaptação. O seu cérebro, o seu instrumento mental não está desenvolvido, está em desenvolvimento, né? Então, muitas coisas ela vai reagir de uma forma instintiva, que é o que ela mais tem, porque a criança ainda não reflete, não raciocina, ela tem que ser levada a refletir, a raciocinar, mas ela dificilmente tem isso de uma forma espontânea, nascendo dela mesma, né? Em função da imaturidade, em função da idade mental, né? Dada também pelo desenvolvimento do próprio órgão, né? Então, o que foi dito aqui é que esse estado é natural de muitos esquecimentos, né? É a tese, continuando, e a tese da libido, como fome sexual característica em todos os viventes? Pergunta André Luiz, assim, curioso. E a tese da libido, como fome sexual característica em todos os viventes? Porque Freud deixou isso muito claro, né? Aí o Silas vai responder. Freud
deve ser louvado pelo desassombro com que empreendeu a viagem aos mais recônditos labirintos da alma humana para descobrir as chagas do sentimento e diagnosticá-las com o discernimento possível. Entretanto, não pode ser rigorosamente aprovado quando pretendeu, de certo modo, explicar o campo emotivo das criaturas pela medida absoluta das sensações eróticas. Então, ele acabou se perdendo nessa visão que ele deu de uma forma generalizada, né? Que todos estariam ali fortemente ligados a esse campo emotivo, ligado às sensações eróticas, né? Quando na verdade não é exatamente isso que se dá com todos, né? Confiou-se o assistente a ligeira pausa e prosseguiu. As pausas são justamente para que se entenda o que foi dito, né? Aí ele continua. Criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si. Então, criação, vida e sexo. Perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Por isso estamos longe de padronizá-los em definições técnicas inamovíveis. Não podemos, desta forma, limitar às loucuras humanas a função do sexo, pois seríamos tão insensatos quanto alguém que pretendesse estudar o sol apenas por uma réstia de luz filtrada pela fenda de um telhado. Examinando como força atuante da vida, então o sexo, examinado como força atuante da vida, à face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos, a atração dos astros, porque então expressará a força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. Até essa atração que existe entre os astros é matéria, matéria que se atrai, se mantém ali no seu trabalho, na sua função, né? Caracterizando o amor de Deus que construiu todo esse universo. Então, expressará a força de amor gerada pelo infinito amor de Deus. O ajuste entre o oxigênio e o hidrogênio decorrerá deste princípio no plano químico, formando a água que se alimenta, a água de que se alimenta a natureza. Então, o ajuste, voltando, entre o oxigênio e o hidrogênio, que é o H2O, né? Decorrerá deste princípio no plano químico, formando a água de que se alimenta a natureza. O movimento harmônico do Sol, equilibrando a família dos mundos na imensidade sideral, além de nutrir-lhes a existência, resultará dessa mesma energia no plano cósmico. E a própria influência do Cristo, que se deixou crucificar em devotamento a nós outros, seus tutelados na terra, para fecundar de luz a nossa mente, com vistas à divina ressurreição, não será, na essência, esse mesmo princípio estampado no mais alto teor de sublimação? O sexo, pois, não poderia ausentar-se do reino espiritual que nos é conhecido, por ser de substância mental, determinando mentalmente as formas em que se expressa. Representa deste modo, não uma energia fixa da natureza, trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma,
com que ela trabalha a natureza em que envolve, aprimorando a si mesma. Apreciemo-la, assim, como sendo uma força do Criador na criatura. Então, o sexo é uma força do Criador na criatura, destinada a expandir-se em obras de amor e luz que enriqueçam a vida, igualmente condicionada à lei de responsabilidade que nos rege os destinos. Hilário, que ouvia atenciosamente as elucidações expostas, considerou: semelhante argumentação dá-nos a entender que a força sexual não se destina simplesmente a gerar filhos. O Hilário coloca: não me calou agradavelmente a ponderação que julguei. Então, André Luiz. Então, Hilário fala: semelhante argumentação dá-nos a entender que a força sexual não se destina simplesmente a gerar filhos. André Luiz continua a sua narrativa. Não me calou agradavelmente a ponderação, que julguei de todo inoportuna, ante a elevação e a transcendentalidade a que Silas projetara o tema em estudo. Mas o assistente sorriu bem-humorado e respondeu, porque o Silas estava trazendo ali todo esse conhecimento, né, dessa força sexual, muito além do ato sexual. Mas o Hilário trouxe novamente a questão. Então, significa que não é apenas para gerar filhos, né? Hilário, meu amigo, diz Silas, na terra é vulgar a fixação do magno assunto no equipamento genital do homem e da mulher. Então, é comum, né? É comum centrar-se a sexualidade no órgão genital. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como força de amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. Foi ainda Segismundo Freud quem definiu o objetivo do impulso sexual como procura do prazer. Sim, assertivo e respeitável, em nos reportando as experiências primárias do espírito no mundo físico. Entretanto, é imprescindível dilatar a definição para arredá-la do campo erótico em que foi circunscrita. Pela energia criadora do amor, que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. Temos, assim, o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar, de construir e toda uma infinidade de prazeres, condizentes com os mais santificantes estágios do espírito. Encontramos desse modo almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo, sem jamais se tocarem umas nas outras, do ponto de vista fisiológico, embora permutem constantemente os raios quintessenciados do amor para a edificação das obras a que se afeiçoam. Sem dúvida, o lar digno, santuário em que a vida se manifesta na formação de corpos abençoados para a experiência da alma, é uma instituição venerável, sobre a qual se concentram as atenções da providência divina. Entretanto, junto dele,
dispomos igualmente das associações de seres. Então, aqui está falando do lar, não é? Sem dúvida, o lar digno. Mas dispõe também o lar, né? Das associações de seres que se aglutinam uns aos outros nos sentimentos mais puros em favor das obras da caridade e da educação. As faculdades do amor geram formas sublimes para a encarnação das almas na Terra, mas também criam os tesouros da arte, as riquezas da indústria, as maravilhas da ciência, as fulgurações do progresso. E ninguém amealha os patrimônios da evolução a sós. Em todas as empresas do acrisolamento moral, surpreendemos espíritos afins que se buscam, reunindo as possibilidades que lhes são próprias na realização de empreendimentos que levantam a humanidade da terra para o céu. O que está sendo dito aqui é que a mesma energia sexual que gera vida, né, na união ali do elemento masculino com o elemento feminino, a mesma energia sexual gera os trabalhos edificantes. Quer se encontrem juntos no mesmo lar, quer se encontrem próximos de alguma forma onde a vida os coloca, mas são almas que estão juntas e que permutam essa força, né? Essa força do amor para os empreendimentos a que se empenharam. Após breve pausa, acentuou: o próprio Cristo, nosso Senhor, para cimentar os alicerces do seu apostolado de redenção, chamou a si os companheiros da Boa Nova, que, embora a princípio não lhe compreendessem a excelsitude, dele se fizeram apóstolos intimoratos. Então, a princípio não entenderam, né? Mas o convívio, a presença, os exemplos, os ensinamentos de Jesus fez com que eles se colocassem em condições de gerarem a Jesus vibrações amigas, de confiança. Jesus se rodeou deles. Jesus buscava essas presenças, né? Porque todos precisamos, de alguma forma, é claro que Jesus poderia ter vivido da forma que fosse pelo padrão vibratório, né? Mas por que não aproximar-se dos grandes afetos e ensiná-los e encaminhá-los? Então Jesus agiu dessa forma em todos os sentidos, levando ali o aprendizado, a vivência e trazendo para si o reconforto de vibrações amorosas daqueles que o entendiam. Neste ponto das elucidações que lhe fluíam do verbo afetuoso, permitiu-se o assistente mais longo intervalo. Percebendo, porém, que estimaríamos ouvi-lo mais amplamente sobre o sexo, qual é concebido entre os homens, de forma a enfileirar conclusões adequadas aos nossos estudos de causa e efeito, voltou a dizer: tais considerações que expendemos acerca de um tema assim tão vasto, externando-nos do ângulo mais elevado que a nossa mente é suscetível de abarcar, não nos dispensam do dever de exaltar a necessidade de sublimação da experiência emotiva entre as criaturas. Sabemos que o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão porque é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual, enquadrando-o na esfera das concessões divinas que nos cabe movimentar com respeito e rendimento na produção do bem. Entendo que vocês desejariam efetuar
mais longa digressão educativa. Então, buscar ali mais exemplos do passado, né? Digressão, voltar. Nesse domínio, entretanto, cremos desnecessário minudenciar particularidades ao redor do assunto, porque conhecem de sobejo que quanto mais amplo o discernimento do espírito, mais imperiosas se fazem as obrigações perante a vida. O sexo no corpo humano é assim como um altar de amor puro que não podemos relegar à imundície, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais, cujos efeitos nos seguem invariáveis depois do túmulo. Meu colega que ardia no anseio de intensificar indagações, inquiriu respeitoso. Silas, amigo, assistimos no mundo a todo um acervo de conflitos sentimentais, que por vezes culminam em pavorosa delinquência. Homens que renegam os sagrados compromissos do lar. Mulheres que desertam dos deveres nobilitantes para com a família. Pais que abandonam os filhos, mães que rejeitam rebentos mal nascidos quando os não assassinam covardemente. Tudo isso em razão da sede dos prazeres sexuais que não raro lhes situam os passos nas sendas tenebrosas do crime. Todas estas falhas acompanham o espírito além da armadura da carne que a morte consome? Como não? Respondeu o assistente tristonho. Cada consciência é uma criação de Deus e cada existência é um elo sagrado na corrente da vida em que Deus palpita e se manifesta. Vamos parar por aqui, quanto a refletir, e retomamos esses conceitos. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Mereça Ser Feliz, superando as ilusões do orgulho. Antes de passar para o próximo capítulo, eu queria finalizar o último trechinho do que eu li na semana passada. Eu li a questão 917 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Então, todo o comentário e orientação de Fenelon e o comentário de Kardec. Só faltou um trecho. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. E agora o capítulo 14, Velho Descuido. Entre aqueles que num estudo direto convenceu, pode-se distinguir os que veem no espiritismo outra coisa além dos fatos, compreendem a sua parte filosófica e admiram a moral que dele decorre, mas não a praticam. Sua influência sobre seu caráter é insignificante ou nula. Não mudam nada em seus hábitos e não se privariam de um só prazer. O avaro é sempre de uma avareza sórdida, o orgulhoso, pleno de si mesmo, o invejoso e o ciumento sempre hostis. Para eles, a caridade cristã não é senão uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Esse é um trecho do Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 3, Método, no item 28, e esse é o segundo subitem. Quando mencionamos ser importante estudar e aprimorar o campo da conduta nas lições da casa espírita, é porque nas relações diuturnas do centro encontramos os embriões da postura moral do futuro. É a escola do espírito na qual treinamos os hábitos da regeneração.
Apesar disso, a inexperiência e a imaturidade costumam criar um nível muito elevado de expectativas relativamente à conduta que deveria caracterizar o trabalhador espírita, gerando grave problema de relacionamento na maioria dos grupos doutrinários. Espera-se com certa dose de razão daqueles que esposam os princípios espíritas que sejam criaturas de hábitos sublimados e comportamento exemplar. E quando se constata que nem sempre os amigos de ideal são o que idealiza-se que fossem, abre-se espaço para as cobranças, o desencanto e a desafeição. Entretanto, recordemos que se a expectativa é um direito que nos cabe em relação ao próximo, jamais devemos esquecer que o dever convida-nos à tolerância quando não somos correspondidos naquilo que esperamos, a fim de não nos permitir tombar nas ciladas da decepção e da mágoa, da exclusão e da indiferença. A desafeição acalentada, velha armadilha da convivência entre companheiros de ideal, costuma levar ao desencanto com a doutrina, perda de motivação com a tarefa e afastamento temporário em direção à desistência. Muitos corações incipientes nesse assunto da vida moral costumam julgar o proceder alheio como hipocrisia, sendo que nem sempre os atos de infidelidade aos princípios evangélicos significa falsidade, mas sim a dificuldade natural de superar imperfeições, sobre as quais ainda não adquirimos completo domínio e transformação. Ser espírita, no entendimento de muitos, ainda é um conceito bastante exterior e superficial. Concebe-se muitas vezes que ser espírita é ter condutas padronizadas e aceitas como um modelo pela comunidade doutrinária. Tais critérios levam a definir o espírita dentro da diretriz moral: espírita faz isso e não faz aquilo, estabelecendo normas muito frágeis no campo das aparências para serem quesitos de validação da genuína conduta espiritista. Outras vezes adota-se critérios vinculados à folha de serviço, estipulando que a habilidade com as práticas doutrinárias é atestado de superioridade e competência cristã, conferindo ao tempo de casa e quantidade de realizações as referências de autoridade. Não podemos negar que todos esses parâmetros, quando avaliados sensatamente, são qualidades condizentes com o que vem a ser espírita. No entanto, é necessário que sejam acompanhadas das conquistas interiores, sendo fundamental associar essas referências aos valores cristãos que estamos consolidando nos sentimentos e ações de cada dia. Além disso, somente as podemos aferir com precisão em nós mesmos. Anotemos alguns pontos de meditação que nos auxiliarão a compreender melhor as causas de nossos incômodos com o comportamento alheio nessas vivências que discriminamos. A recordação de sentimentos semelhantes já experimentados em vidas pretéritas, nas quais adotamos intencionalmente a mentira, o assédio de espíritos que desenvolveram a sagacidade em detectar ou mesmo induzir a faixa mental das decepções nos relacionamentos, levando suas vítimas a decisões infelizes, são os cultores desencarnados da mágoa. Existem milhões deles na psicosfera terrena. Os encontros noturnos com amigos do coração que nos advertem para a vigilância em nossas ações, porém, na vigília física, relembramos mais facilmente essas orientações ao vermos o outro fazendo aquilo para o qual fomos alertados que não deveríamos fazer. Ambientes onde escasseia a fraternidade, prolifera a falsidade e o desânimo. As pessoas sentem-se agredidas com cobranças sutis ou diretas, o que as leva a mentir para continuar fruindo das benesses das tarefas ou passar a nutrir profunda desafeição que as arrefece nos ideais de melhora. Poucos de nós conhecemos a intimidade do nosso próximo, que partilha as responsabilidades do aprendizado e do trabalho na casa espírita. Portanto,
Procuremos sempre os cuidados com o estímulo e a caridade que devemos uns aos outros, nessa escola abençoada na qual buscamos a força e a orientação para vencermos os grandes obstáculos íntimos. Compaixão e tolerância nas relações sempre deverá ser o nosso lema. Se o ambiente das equipes ensejar bons exemplos, aqueles que por agora ainda não testemunharam tanta fidelidade ao que já sabem, imitarão os mesmos ou, naturalmente, se excluirão da equipe por entenderem que ainda não estão convictos do ideal que abraçaram. Ao invés de expectativas e promissórias de perfeição ao outro, enderecemo-lhes a nossa firmeza e coerência contagiantes. Decepção e ressentimento em grupos espíritas são mantidos somente por aqueles que ainda não descobriram o valor do perdão incondicional ou por se manterem excessivamente apegados a pessoas e grupos, nutrindo elevada cota de expectativas em franca postura de egoísmo, de bem-estar exclusivamente pessoal. Tais corações acalentam sonhos de lugares paradisíacos e angelicais, sem medir a extensão dos limites e resistências de seu semelhante, esquecendo-se que o centro espírita é um hospital para doentes graves da alma, que desejam sua recuperação e melhora espiritual. Velho descuido da convivência humana, buscar corrigir as pessoas para que se encaixem em nossos modelos de expectativas e transformar as diferenças do outro em defeitos. Traços típicos dos espíritas imperfeitos, conforme classifica com muita propriedade o Sr. Allan Kardec. Traços que deixam claro que estamos muito mais ocupados em cultivar severidade para com a melhora dos outros e desatentos da mais importante e única tarefa, na qual verdadeiramente temos irrestrita capacidade de realizar a nossa melhora pessoal. Carregar o peso de esperanças assentadas em direitos que supomos possuir sobre o próximo é trabalhar pela nossa infelicidade. Concedamos a todos o direito de serem o que são, aceitando-os incondicionalmente como prova de amor e autêntica superioridade espiritual. Dessa forma, perceberemos de pronto que estaremos fazendo enorme bem a nós mesmos, na preservação da paz e evitando agastamentos perfeitamente desnecessários. Agora, capítulo 15. Carências. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Uma questão do Livro dos Espíritos, 716. Carência é o estado íntimo de insatisfação que surge da privação de alguma necessidade pessoal, cujo principal reflexo é o sentimento de infelicidade. Sob análise espiritual, é um fluxo energético de vibrações não compensadas, reclamando o dinamismo da complementação para gerar bem-estar e equilíbrio na vida do ser. Uma força centrípeta que não ultrapassa a psicosfera individual em razão de constituir uma atração para dentro, um apelo para o suprimento de algo necessário à autorrealização. Na ótica afetiva, é um processo de desnutrição que pode ter se iniciado na infância ou até mesmo em outras reencarnações. Advém de desejos recalcados, expectativas não colimadas, frustrações não superadas.
uma descompensação emocional pelas experiências traumáticas mal elaboradas, gerando episódios de conflitos e sofrimentos no automatismo da vida mental. A maior carência humana é de afeto e carinho, sem os quais ninguém se sente humanizado. E não se sentir humano significa permitir a influência dos reflexos primitivos que assulam a ganância e a crueldade, provenientes do instinto de conservação exacerbado. No estágio espiritual da Terra, a carência do afeto, quase sem exceções, está subordinada aos ditames da lei de retorno. Nem tanto do amor alheio precisam os carentes, porque a carência não está somente nessa ausência de ser amado. Existem mecanismos bloqueadores, compostos por processos emocionais e psíquicos do espírito, o qual se sente sob rigorosa prisão nos sentimentos, que são ativados automaticamente no campo mental em razão dos despenhadeiros de ilimitados crimes do coração que se arrojou em existências anteriores, agravados pela educação infantil em regime de aridez afetiva. Tais mecanismos levam a não se sentir amado, mesmo que o seja. Outra razão evidente das origens da carência pode ser encontrada na ausência de preparo para lidar com as perdas. Na Terra não se prepara a criança para lidar com perdas. A educação é quase toda destinada a fazer campeões sociais, vitoriosos em tudo. Pais frustrados tentam se realizar no sucesso de seus filhos, exigindo deles o que não conquistaram, tentando consertar erros e fracassos através da criação de um super-herói dentro de casa. Sob pressão e coação do sucesso, muitos espíritos de psiquismo frágil e que aspiram outros ideais sucumbem em comportamentos desajustados no vício ou no desequilíbrio dos costumes como forma de encontrar alguma gratificação e prazer, já que suas habilidades inatas, aquelas que trazem como espírito imortal, são desconhecidas e desconsideradas pelo seu grupo educativo. Crianças muito mimadas ou compensadas excessivamente para cumprirem os seus deveres querem tudo o que desejarem na vida adulta, inclusive o afeto alheio. E para isso mascaram-se de mil modos no jogo das aparências, como se estivessem em uma disputa, da qual jamais admitem sair perdedores. Outras carências surgem como ilusões da vida moderna, estimuladas pela mídia e pelos costumes, exigindo verdadeiros imperativos de reeducação e controle para não levarem a padecimentos desnecessários, voluntários. As matrizes profundas da carência podem ser encontradas no subconsciente. É o vício milenar de exigir e esperar ser amado sem disposição altruísta suficiente para amar. Resulta de uma construção lenta e gradual com bases no egoísmo. Solidão, ciúme, dependência, escassa autoestima, complexo de inferioridade, insegurança, fantasias, atrações proibidas, impulsos mentais permissivos, ambivalência sexual, depressões, patologias corporais e outros tantos quadros de sofrimento podem decorrer dessa tormentosa vivência da prisão emocional, reflexos fidedignos das atitudes inconsequentes e levianas de outrora. E nos bastidores de todas essas tormentas está o espírito carente, atestando sua incapacidade de amar, exigindo atenção e cristalizando-se no apego ou alimentando o ciúme em conflituosas crises de possessividade. O carente, em verdade, é um doente,
que deseja ardentemente amar sem conseguir. Não conseguindo, passa a exigir ser amado, criando relações complicadas e frágeis. É alguém amíngua de amor, um constante cultivador da esperança de ser compensado. Sua experiência, porém, frequentemente revela facetas ignoradas de si próprio. A carência surge quando desconectamos o mundo dos sentimentos daquilo que realmente preenche e gratifica, priorizando o falso conceito de realização estipulado pela sociedade. A convivência vai moldando na mente alguns modelos de vida e, porque se torna um caminho comum da maioria, mesmo que não atenda aos nossos mais íntimos pendores e aspirações, deixamos-nos levar por essa influência, negando o que sentimos e fazendo o que os outros pensam que devemos fazer, ou ainda aquilo que pensamos que devemos fazer. A alma carente é alguém em débito perante sua própria consciência. Essa realidade da subjetividade humana é percebida na intimidade através de sentimentos de baixa estima, vergonha, incapacidade, autopiedade, que levam o ser a se estiolar nos complexos de culpa de múltiplas variações. Nada na criação foi gerado com carências, e tudo foi criado para pulsar para fora. Porém, a nossa incúria e teimosia, nossa infidelidade e rebeldia aos códigos divinos, ensejaram os caminhos da escassez. Carência, em termos do espírito, não é somente aquilo que falta, mas o resultado em forma de desajuste comprado a preço de irresponsabilidade. Todos temos o que precisamos e merecemos na vida. E se não concordamos com esse alvitre da lei divina, cabe-nos, a todo instante, o direito de tentar melhorar nosso existir, trabalhando pela melhoria que aspiramos. E somente nesse afã de lutar pelo que idealizamos no limite de nossas forças, é que saberemos o que nos reserva a vida no rol das experiências de cada dia, eliminando assim algumas carências que dependem do nosso esforço na caminhada de aperfeiçoamento. Para triunfar nesse mistério, somente amando e servindo. Observa-se que boa parcela das pessoas não está aceitando mais em nenhuma hipótese a possibilidade de fazer cada conquista a seu tempo. Querem tudo para já, custe o que custar. A grande maioria dos espíritos reencarnados na atualidade tem vivido a filosofia do imediatismo. Vamos encerrar por aqui. Boa semana a todos.